Cada arte marcial é única. Cada uma delas tem suas técnicas, seus ataques, suas defesas, seus contra-ataques. Mas além disso, cada uma delas tem sua história, sua cultura, suas tradições, suas contradições e sua filosofia. Algumas delas são relativamente parecidas, como o karatê e o taekwondo. Outras são muito diferentes, como o aikido e a capoeira. Algumas são relativamente novas, como o jeet kune do, e outras são muito antigas, como o jiu-jitsu. O termo artes marciais vem do latim, Mars. O termo vem de Marte, o deus da guerra. Partindo dessa etimologia, parece até contraditório que as artes do deus da guerra, em sua maioria, defendam a busca de soluções pacíficas sempre que possível. Felizmente, essa é uma tendência muito clara. A imensa maior parte das artes marciais não se limita a ensinar os seus praticantes a usar o corpo como arma, mas elas também ensinam quando fazer isso e, o mais importante, elas ensinam quando não fazer isso. Aqui no Ocidente, nós somos acostumados a pensar que a filosofia mora nos livros, que eles são a única forma de aprender, comunicar e preservar a filosofia, e todas as outras são formas secundárias ou inferiores. Em diversos lugares do Oriente, essa limitação não se aplica da mesma forma. Uma cerimônia de chá, o concerto de uma porcelana quebrada ou uma forma de combate podem ser formas perfeitamente válidas de se aprender, comunicar e preservar a filosofia. Essa é uma das características mais brilhantes das artes marciais. Em grande parte dessas práticas, o conhecimento de novas técnicas mais avançadas vem condicionado ao desenvolvimento filosófico do aprendiz. Muitas vezes, as duas coisas são tão inseparáveis que é praticamente impossível se aprender a técnica sem a reflexão filosófica que vem junto com ela. A progressão é ritualizada, disciplinada, codificada verbalmente e também materialmente através de faixas, cordas e outros símbolos. Com tudo isso, a pessoa que pratica artes marciais é incentivada de inúmeras formas a ser mais responsável com relação ao seu potencial, atrelando as suas proezas físicas ao conhecimento das suas causas e das suas consequências. Existem diversos estudos acadêmicos que demonstram que, na prática, essa associação entre o desenvolvimento físico e filosófico dá resultados. Para citar um exemplo recente, em 2018 foi feito um estudo com mais de 3.500 crianças em idade escolar. Elas foram divididas aleatoriamente em grupos. Alguns estudaram a filosofia das artes marciais em conjunto com as práticas físicas. Outros somente estudaram a filosofia das artes marciais. Alguns deles realizavam só as práticas físicas das artes marciais e outros somente fizeram exercícios físicos que não fazem parte das práticas dessas artes marciais. E os únicos grupos que apresentaram melhorias significativas nas suas relações escolares foram aqueles que realizaram as práticas físicas ao mesmo tempo em que estudavam a filosofia. Agora, essa filosofia muda de acordo com qual arte marcial você está estudando. Algumas delas sintetizam os seus valores de formas relativamente simples de se entender. É o caso do taekwondo, por exemplo, que tem 5 princípios que guiam a prática. A cortesia, que consiste em tratar com respeito, justiça e generosidade aos outros e a si mesmo. A integridade, que consiste em ter honestidade e honra para com seus princípios e a sua palavra. A perseverança, que consiste em ter força de vontade para não desistir do que é realmente importante. O autocontrole, que consiste em não ceder aos impulsos primários quando eles conflitam com a razão. E o espírito indomável, que consiste em ter coragem e bravura para se lutar pelo que acredita, independente dos riscos.
É bem fácil perceber que as forças produtivas, as tecnologias e as possibilidades de comunicação cresceram exponencialmente nos últimos séculos, sobretudo desde a Revolução Industrial, que começou a acontecer na metade do século XVIII. A minha proposta é pensar no desenvolvimento de um estudante de artes marciais como uma metáfora para esse crescimento das forças produtivas, das tecnologias e das possibilidades de comunicação. Será que o desenvolvimento das nossas técnicas, da nossa força, do nosso potencial físico, veio acompanhado da filosofia que nos ensina quando e como usar essa força? Onde e como a gente pode aprender as causas e as consequências da forma com que a gente usa essa força? Um mundo que se preocupa em aumentar a produtividade e o crescimento econômico, sem pensar no seu custo e no seu propósito, é como um estudante de artes marciais que só se preocupa em ser mais forte, mas não tem clareza de como, quando e por que usar essa força.